And we'll just look at verses 14 through 17. Jairo, would you read that in Portuguese for the men, please? I sure do. Sure can. Let me just translate it. Tiago 2, 14 to. Yeah, through 17. So just three verses. Okay, hold on. I'm almost there. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós, is it two, right? E algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. James 2, 14 to 17. Thank you, sir. Okay? So my question is, this text is about being authentic, being real. Why A is minha it per... Go ahead. Ok? Esse texto fala da autenticidade do crente, né? De ser real. How can any of us say that we believe in Jesus and follow him if we don't obey him by loving others? Como é que a gente pode dizer que a gente crê e segue Jesus se a gente não faz amando outras pessoas? We as pastors have a difficult task of always kind of being on and being ready to love other people, and sometimes it's hard. Nós pastores, né? A gente tem essa consciência de servir outras pessoas, mas muitas vezes é difícil. So just as we're teaching other people to live out their faith, we have to model that, of course, in the way that we treat others. Mas à medida que nós ensinamos outras pessoas a respeito da fé, nós precisamos modelar isso também pela nossa própria maneira de tratar as outras pessoas. Amen. Jairo, would you open us up with a word of prayer? Ajuda. Eu vou orar. Can I do in Portuguese? Yes, sir. Yes, sir. Please. Pai, nós queremos te agradecer. Primeiramente, Pai, porque somos teus filhos e podemos viver na tua presença e temos acesso ao teu amor, ao teu carinho, à tua provisão e sentirmos que somos filhos amados, queridos, especiais, Pai, para ti. Ajuda-nos a sempre vivermos dessa forma como filhos teus neste mundo, cuidando do teu reino como o nosso reino e vivendo uma trajetória que demonstre realmente quem tu és. Nós oramos por essa classe, pelo professor Ryan. Obrigado pelo seu amor, pela sua inteligência, pela sua experiência, seu carinho, seu conhecimento. E pedimos que o Senhor realmente renove sempre as suas forças, a sua mente, para nos enriquecer, nos abastecer, nos trazer ainda mais perto de Ti e mais preparados para o Teu reino. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amen. Thank you, brother. Thank you. Well, my friends, I know I gave you some assignments on very short notice last night. Meus irmãos, meus amigos, eu sei que eu dei uma tarefa meio em cima da hora para vocês ontem à noite. I wanted to see kind of how the class, how we would kind of dialogue and work together on Tuesday before I finalized the syllabus. E eu estava esperando realmente a gente ter a primeira conversa na terça para eu terminar a minha ementa, né, e ver como é que ficaria assim. As you'll see from the syllabus, really the primary part of this course is to do the readings and to do the brief writings. Então, um dos objetivos primários desse curso tem a ver com a leitura que vocês têm que fazer e escrever esses trabalhinhos rápidos aí, curtos.
Very good. So I think we have a good format of some teaching and lecture, but most importantly, the dialogue that will go along with that. E também, muito importante, né? A gente tem um formato de ensino, de palestra, mas os diálogos que nós vamos ter, né? So our first writing assignment was to deal with the question, what is Christology? Então, nossa primeira tarefa escrita é lidar com a questão o que é a cristologia. So if I could, I'd like a volunteer just to read your writing assignment. It should be short, maybe a paragraph or so. If someone would read that for the rest of the group, that would be great. Então, eu gostaria que alguém lesse o que escreveu. Agora é um parágrafo, né? Não é uma definição longa sobre o que é a cristologia. Quem pode ler a definição? Eu fiz uma Ricardo? frase. Ou Paulo? Paulo? Eu fiz uma frase aqui. A Paulo, cristologia é a cristologia é o estudo do Cristo e sua obra na pessoa do Jesus histórico. so Christology is the study of the Christ and Cristo ou Jesus, você falou? Jesus? Você falou Jesus? Na pessoa do Jesus histórico. Não, repete aí. A cristologia é o estudo do Cristo e de Uhum. sua obra na Ok. pessoa do Jesus histórico. So Christology is the study of Christ and his work and the historical person of Jesus. Is a short sentence for him. Amen. Amen. Did is that it? Is there Yeah, anything? mais alguma coisa? It was very synthetic. That's good. Cláudio, Ricardo, I think they have also. Cláudio? If you Vamos lá. if you want to, Eu- you can have them read it in Portuguese for everyone, and then after he's done reading, maybe you can kind of check back with me. But I really I want the statements from the students to be for all the students, and so that's it'll Ok, probably be understand. hard for you to go back and forth to translate for me. So. Ele quer que vocês leiam a coisa inteira em português para os alunos. Ele quer que seja exercício para vocês mesmo. E depois ele pediu para eu traduzir. Então, Rogério, posso fazer? Eu acho que o Ricardo já abriu e o Cláudio Aham, está na fila também, mas é o terceiro de você, Valdir. Pode ser? pode. Tá, vamos lá. Eu fiz muito em cima do livro aqui. I use the Vamos book a lot, so isso aí. Cristologia é o estudo da vida e da obra de Jesus Cristo. Quem ele é, o que ele fez, faz e fará. Segundo o livro e a própria história, podemos perceber três níveis de revelação. Cristologia, que é a revelação de Jesus como o Senhor, o Filho de Deus, um com Deus, o Verbo que estava desde o princípio. São revelados em textos como João 1, Colossenses 1 e Hebreus 1, nos dão a noção da divindade de Cristo. Segundo nível é a vida terrena de Jesus, seu dia a dia, seus afazeres, sua humildade, sua compaixão, identificando-se com a humanidade em todos os aspectos, sendo 100% humano e experimentando toda a realidade humana. Os evangelhos sinóticos nos revelam muito bem esse segundo nível, chamado Cristologia de baixo. Terceiro nível é a Cristologia atrás, que mostra no Antigo Testamento como a promessa de um Messias judeu, que veio se aplicar de forma surpreendente no Novo Tempo, na Nova Eterna Aliança, no Novo Testamento. E como Jesus surpreendeu a todos com o plano do reino de Deus, com a sua pessoa e sua obra, dando um cumprimento surpreendente para as promessas contidas em todo o Antigo Testamento. Uau. É isso. Tem como você botar no chat isso aí? Tá digitalizado? Tá? Eu coloco ali. I asked him, Ryan, to put on the chat. So actually, I think you can Google translate into English.
or Ricardo can do that too, so you can see what he said. But he talked about three levels. So he said it was the study of the Christ and the historical Jesus. But he also talked about the three levels, the from above, from the bottom, right? From below, and from behind. É isso, Ricardo? Yeah. And he gave some biblical texts that are important for that. John, Hebrews, Filipenses, Colossenses também, né? Foi isso? Colossenses, né? Hebreus, Colossians, João, Colossenses. Colossians, Hebrews. Wonderful. So he's putting it on the chat. Botou aí? Or you want Yeah, me to translate it for you? No, that's okay. I can pull it up. It's fine. Keep talking. I want it to spark some dialogue among the guys. I want to hear the other guys kind of weigh in on what he wrote. O que vocês acham aí do que o Ricardo escreveu? Alguém quer comentar, cutucar, discordar? Eu O queria Ricardo, que ele poderia ler novamente, por favor? Tá bom. Como eu falei, eu fiz muito em cima da questão que o livro trouxe ali no começo, né? Mas coloquei que é Cristologia é o estudo da vida e da obra de Jesus Cristo. He's rereading it, so because they asked, it was a long. Sure. Okay, so you may find time to translate. Yeah, I've got it. I've pulled up the translation. Let's and both answers so far by both of our men have been spot on. Absolutely, very very good. So, Eu but yeah, traduzi já e a resposta dos dois homens aí tem sido, as duas respostas foram em cima do prego. Okay. Can he reread for his colleagues? Ele escreveu aí, acho que é melhor assim, Claudio. Tá escrito aí no chat. Então olha aí, it's already written in the chat, right? So I think everybody Yeah. can see that. you could look at it in the chat. Yeah. Yeah, so olha no chat aí e comentem. Quem ia falar alguma coisa aí? Alguém? Quem quer? Valdir quer rebater o Ricardo? Não, tô de mãos dadas com ele aí. É um cego conduzindo outro cego, já. As comadres. São do sul, tchê? Aqui, Jamildo aqui na área. Eu creio ele se concentrou no livro e ficou ali na definição do livro, certo? Perfeito, tranquilo, é o que a gente está lendo aqui. Agora, sim, como se diz assim, a gente pode dar uma peneirada, né, nesse conceito do livro e trazer aqui para a nossa vivência essa cristologia, né? So Jamil is praising Ricardo's definition, and just he would add some more contemporary aspects of the Christology to our days. Yeah, that's great. I agree. Good. I can throw a rock on that soup. Eu posso vou jogar uma bomba aí. What? Actually, no, because we were talking about if you go to pure theology, right? Abraham had a dispute about God, his God, his only God being the real God against all the other gods that were around him. So it ends up that the real God is the personal God of Abraham, is the family God of his family. Amen. The God that would make prevail Abraham's heirs and descendants through history. So that's a very personal God. It's a God that is defined by the particular history that he had with Abraham and his family and his people. So how can you define Christ not taking that into the account of a historical church personal trajectory? Because if it's not, I mean, we are missing an important aspect of the definition of God itself. And I think Jesus was even
greater than, he wrote a history and a trajectory that's even greater than the Israel, So to me that's very important. Eu tô falando aqui aquele aspecto que a gente falou antes de Abraão, da história de pessoal e tudo. E cadê o Jesus aqui que construiu a história no sentido pessoal? I'm just picking on him. Ryan. Mm. Yes, it's good. Yeah, I think Ricardo and Paulo both hit the nail on the head to kind of start us off, just from a broad perspective. Good. Valdir, and Claudio, they want to give their definition. Yes, absolutely. Tell them to weigh in. That's what it's for. So the first hour, I think we want to spend time walking through these three questions. So probably about 20 minutes per question, and the dialogue that goes along with it will be our first hour. Mm-hmm. Cláudio. Ok. Eu tentei aqui em cima do livro, mas eu coloquei assim, a cristologia é a tentativa de explicar quem é esta pessoa e se realmente ela é o Messias judeu que havia de vir ao mundo. E diante disso nós vemos muitos questionamentos são levantados, né, acerca da pessoa de Cristo, tais como... Você pode colocar no chat a sua definição? Posso. Yeah. I asked him to put in the chat. Okay. É para ler, ele quer que leia. É o exercício. I'm telling them that they need to, because they are professors, they want to, teach, and I'm just making sure that they are reading, right? That's what you want. They read their own Right. definition, not to explain it. Right. I mean, yes. Is that the exercise that you want? For them to read their definition, not to... Yeah. It probably we just need one person to read theirs per question, and then kind of maybe the other guys can kind of bring in their insights along with what has been read. Yeah. Então, ele quer que seja uma pessoa lê a definição. So, Ricardo is enough. His reading is enough. Então, vamos lá, Cláudio. De acordo com a sua definição, coloca no chat como é que você contrasta isso com a do Ricardo. E Valdir vai fazer a mesma coisa. So, I ask him, Cláudio, just comment on Ricardo's definition. What would you add and what differences you see? They're important. Yeah. Good. Vou colocar aqui, só um minuto. O Valdir também, quem quiser, na verdade. Uhum. Diante do que o Cláudio comentou e o Ricardo, segundo o Daniel Ellen Akin, foi passado para nós aí. According to Daniel Akin, and taking into account Claudio's and Ricardo's definitions. Eu destaquei que no estudo da cristologia, I put a mark on the study of Christology. Os teólogos falam sobre um ponto de partida. Theologian seems to talk about a departing or departure point, a starting point. Por onde começar, né? O início. Where should we start? E essa é uma questão importante, porém muito contestada. And it seems to be a very important question, but it's kind of disputed. Yes, it is. Good point. Everything at the end is pretty much disputed, it seems like. Tudo é disputado em teologia. Oh, que benção. But what do you think about that? O que você pensa sobre isso, Valdir? What is the starting point? Qual é o ponto de partida? The better one, if there is one. Se tem um ponto de partida, há um ponto melhor para você? Sim. Yes. No livro Yes. que nós recebemos primeiro ali, que foi passado, In the first book that we read, the Christology book, nós estávamos debatendo com os colegas a respeito a questão da cristologia de cima, de baixo, trás, né, da retaguarda. so we Ou were seja, talking about the Christology from above, from below, from behind.
we were arguing, discussing that with our colleagues. Qual seria o padrão hoje aceitável que está reinando nas igrejas, pelo menos aqui no sul do Brasil? And there's actually a pattern that we see in several churches here in South Brazil. E posso falar por mim, Jairo, é cristologia de cima. To me, the above is the starting point. Como referência os concílios de Calcedônia, And using also in the references from the Chalcedon Council. e eu usei uma referência bíblica, né? Atos 4:12. And I like the biblical reference of Acts 4:12. Não há salvação nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. There's no salvation, no other name, because under heaven there's no other name that can save. I mean, it was a rough translation, I'm sorry. But you know the verse. Yes, sir. Seria isso, Jairo. That's it for me. Yeah, I think that's a great point. Eu acho que isso é um ponto enorme. I too have a tendency to want to begin to have the starting point in Christology with the Christology from above. Eu também tenho essa mesma tendência de ter o ponto de partida na teologia de cima. I think the strength and we'll get kind of into this more in our lecture teaching time, but I think the strength of a Christology from above Eu acho is que a força de uma cristologia de cima, né, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas a força da teologia de cima it puts us as human beings in the right position under God. nos coloca como seres humanos na posição certa, debaixo de Deus. I think so often what we do as human beings is we want to start with Jesus kind of as our buddy. E muitas vezes nós, como seres humanos, queremos começar com Jesus como nosso amigo. And he is our best friend, but he's also supreme God. Na verdade, ele usou a palavra colega, né? E ele é o nosso melhor amigo, mas ele também é o Deus Supremo. Yeah. So I think I tend to want to have my beginning point as a Christology from above as well. Então, eu também tenho essa tendência de ter o meu ponto de partida da teologia de cima. Yeah. What other perspectives do we have regarding this first question? Quem mais quer falar? Edilson has a raised hand. Pastor, fazendo um trocadilho, e eu vejo aí assim que a teologia de cima é superior. Então, Yeah, it's kind of redundant, you know, the theology, the Christology from above is superior. nós vemos que pelo livro Exactly. existe 3 abordagens. E essas abordagens mostram também a cristologia de trás. I think we have 3 approaches, but we also have the one from behind, right? Yeah. Então, é correto dizer que Jesus veio, se revelou na perspectiva judaica? So would it be correct to say that Jesus also revealed himself under the Jewish perspective? Já que os únicos que aguardavam eram os judeus? Since they were the only ones that actually were waiting for the Messiah. I agree. I think it's a great point. We have to look at the historicity of Jesus to fully understand his impact on the rest of mankind.
Eu concordo, eu acho que a gente precisa olhar para a historicidade de Jesus, né, para entender o impacto que ele teve no resto da humanidade. That certainly includes his ethnicity as a Jew derived from God's elect people. E isso, obviamente, inclui a etnicidade dele, né, a identidade dele como judeu, e esse aspecto para o resto da humanidade também. Very Edilson? good point. What else? Então, seguindo essa perspectiva, eu preciso, então, desmembrar esse pensamento ocidental, cotidiano, desse Jesus que é pregado. Eu tenho que voltar à perspectiva judaica. So, in that regard, should I totally disconnect my westernized way of thinking to better understand the the Christ, the historical Jesus? I think it's a great question. I don't think there's any way that we can, as Westerners, can totally disconnect from our own heritage and our own worldview. But the point is what Uma pergunta é muito boa, né? Eu não acho que existe um jeito para a gente totalmente se desconectar do ponto de vista ocidental, mas so I think what you're getting at is very important. We need to do the best we can to understand Jesus as a Jew in his Hebraic community and what that means for the rest of the world. mas o seu ponto é muito importante porque a gente precisa entender o que Jesus é para a sua própria comunidade de origem, para que a gente possa entender o que ele é para o resto do mundo. Yeah. There's a work that is kind of interesting about Judaism in Jesus's time. It's an American. Have you read that or have you seen that? It's an archaeologist that he wanted to know when contemporaneous Judaism during Jesus' time was and when it actually started. Tem um livro que foi escrito por um arqueólogo americano que fala sobre o judaísmo contemporâneo de Jesus. And there are some very interesting conclusions that Jesus's time, Judaism was not very old. It was like it dated from the Maccabean revolt, after the Babylon exile for sure. So this is a very important work. So what I'm trying to say is my question on this, how committed Jesus need to be to his contemporaneous Judaism, and not, for instance, to the Judaism of David or Moses or even, Abraham, whatever. Estou perguntando, essa pergunta, Edilson, o judaísmo de Jesus era um judaísmo muito recente, até para os judeus. Ele não tinha mais do que 3 séculos. Ele data depois do exílio da Babilônia. So I'm just trying to say that we need to also be careful because Jesus' Judaism was not the greatest thing. It was kind of crooked too. So it's kind of so there's limitations to that, right? Tem limitações para isso aí. Você não pode tipo dizer, os judeus é que sabem o que é o Jesus. Because we would give a power to the Jews, and actually they think they have that, that kind of Judaism. They actually don't, because they didn't have the best lenses, should I say, like Moses would have, or David would have, or Abraham would have. Eles não tinham as melhores lentes como Abraão, Moisés ou Davi teriam, porque o judaísmo deles era extremamente pós-exílico, macabeio, né? Moamida, né? Como é que chama? Eu esqueci o nome aí da época lá. So I'm just putting an insight here because sometimes we give too much authority to the Jews too because they claim it. I think it's
Excellent point. And you raised some good questions. Jesus, even though Jesus himself is the fulfillment of the law and perfect, what it means to be a perfect Jew, E mesmo Jesus sendo o preenchimento da lei, o que quer dizer que ele é um judeu perfeito, he's also a man of his time. So, that brings in the kind of the contemporary element that you're getting at as well. e ele também era um homem da sua época, então nós temos esse elemento da contemporânea que a gente está falando. But of course, he's also, God incarnate. So he's existed forever. So he's outside of time. So it's a bit of a conundrum. Então ele também é o Deus encarnado, então ele também transcende o tempo e o espaço. And John said, they didn't recognize him, so they were not really capable. So there was a little bit of, lack of capacity. E João fala que eles não reconheceram, então eles não eram, o prisma deles não era tão bom assim. So I guess that's a statement that they really didn't have the best lenses, right? Yes. Well, they're fallible men just like we are. And praise God, they had the Holy Spirit to lead them to write the scriptures. Yeah. Então eles eram homens que falíveis como nós, né? But here's to say that the church started with Jews, and we all put a lot of emphasis in the ones that didn't recognize Jesus, but we forget that the church, it is a Jewish historical institution, né? Christ Church. Então a Igreja de Cristo é uma instituição histórica judaica. Então aqueles que receberam são judeus, né? So we just need to make a distinction because rabbis sometimes they claim that they know better about the Messiah or how it should be, and the Christ, that's the word. Actually, Messiah, Christ, they have a Christology per se, right? Mm-hmm. Os rabinos têm uma cristologia de Messias, I would say. Mm-hmm. Yeah, no, that's great. Do you guys want to move on to the next question? Alguém quer falar mais? Podemos ir para a pergunta seguinte? Então o ladrão, os dois ladrões ao lado de Jesus na cruz representa essa cristologia? Quando um espera que Jesus restaurasse o reino terreno? So he's asking kind of a interesting question. The two thieves at the cross, do you think they represent those two expectations about the Messiah? One that wanted instantaneous restoration and of Israel, powerful, and the other one that was relying something that was spiritual and futuristic. Wow, that's a great question. I've never thought about it that way. I think certainly we look at the thief on the cross who said he believed in Jesus, and we know that Jesus said he would be with him in paradise. The other thief, if that's representative of the rest of Israel in their unbelief, I could see that. That's probably more symbolic, metaphorical, and not necessarily we can probably draw exactly from Scripture itself. É uma boa pergunta, né? Nunca pensei exatamente como você falou, né? Certamente um acreditou na salvação eterna e o outro. E talvez a gente possa usar essa simbologia, assim, né? Para esses dois tipos de interpretação. Good. Se eu fazer uma pergunta. Paulo, Quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ele fala que a salvação vem dos judeus. when Jesus is talking to the Samaritan woman, he said that the salvation comes from the Jews. Dentro desse pensamento do próprio Jesus, ele não estaria dizendo que a interpretação do Messias deve ser do Messias e da sua pessoa e da sua obra. Não deveria ser a interpretação que o Antigo Testamento descrevia? So wasn't he affirming that the interpretation of the Messiah or who the Messiah should be, it ought to be accordingly to the Old Testament
writings, who was giving actually authority about the Christ as a fulfillment of Old Testament, profecias do Velho Testamento, né? Prophecies, I guess. Yeah. Isso. Nesse sentido, eu acredito que o delinear do Messias, da sua pessoa, da sua obra, ela está intimamente ligada, intrinsecamente, junta aos judeus mesmo, né? Que antes era os hebreus, e aí, ao longo do tempo, se separou ali. So Jesus's work is intrinsically related to the history of the Jews and whatever historically that nation represented. So he was a continuation of that, of somehow. Aí eu não sei se eu estou, assim, sendo um pouco radical, mas penso eu que o mundo, para ele conseguir entender, ele precisa ir nessa raiz, construir o pensamento através dessa raiz do antigo, passando pelo filtro do cumprimento específico em Cristo no Novo Testamento. So O mundo inteiro. in order to the whole world understand Christ, they need to go back to the Old Testament, and through the Old Testament also understand that Jesus was the fulfillment of that, so they can recognize his authority and who he actually was. I don't know if they are deviating gente- from our purposes here, Porque Brian. a gente foca no Messias, né? E realmente a gente tem que focar no Messias, porque ele é o cumprimento de tudo isso que é descrito no Antigo Testamento, mas o povo, o povo de Israel, né? O povo hebreu, ele tem uma proeminência, né? Porque Deus separou um povo em Abraão. Yeah, because we sometimes we forget, but Jesus, has a preeminence on the Old Testament since the early beginnings, Abraham, and the history of his people. So. Yeah, I agree. I think, and we'll talk a little bit about this again in the teaching in the lecture time, but no doubt that when Jesus spoke about salvation is from the Jews, of course, that's a fulfillment of Genesis 12, 1-3, where God tells, at that time, Abram, who would become Abraham, that all of the world would be blessed through. Então, realmente, né? A gente vai falar mais sobre isso na aula, que agora é um tempo de discussão, mas Jesus é o preenchimento de Gênesis 12, 1-3, né? Quando ele falou que Abraão ia ser a bênção para todas, all the nations, right? I'm sorry I interrupt you, but todas as No, nações. Amen. So I guess they are what it's, if I can say it as a good, observer, is that you're talking about the definition from above, from below, from behind, and from behind, like history, right? Yes, So sir. the Jews, the Bible, the Old Testament is really important for that. That's what is the point. Então, isso aí o de trás, a definição de trás, a definição histórica, judaica, né, do Messias. Is that correct? I mean, I didn't read the, I'm just trying to reconcile everything that I heard here. No, I think that's absolutely correct, and I think it's a good kind of bridge to our next question, because it deals with how does Scripture inform our Christology. So maybe have a volunteer read his writing assignment in Portuguese for all the guys to hear, and then we can go through the process again of kind of dialoguing about that with our own contribution to that. Então, eu vou pedir que alguém leia, porque isso está sendo uma ótima conexão com a segunda pergunta, né? Eu queria que alguém respondesse, lesse a resposta da segunda questão aqui. Quem pode ler? A segunda questão. E coloque no chat também, por favor. Pode ser eu? Pode ser, Luizinho. Vou dar minha cara a tapa aqui. I'm gonna show my face here for.
Vou colocar no chat, abrir no notebook para colocar no chat. Só um minuto. I'll also hold on just I'm gonna put it in the chat. Luiz, Como as escrituras informam a nossa cristologia? Bom, eu coloquei, em primeiro lugar, que Jesus é Deus, ele é o próprio Deus. Isaías 9, versículos 6 e 7, João capítulo 1. Ele é o Deus criador, é agente da criação, João 1:3 e Colossenses 1, do 15 ao 23. Ele é o Deus encarnado, Deus conosco, João 1, versículo 1 a 18 e Mateus 1, 23. Deus da humilhação e exaltação, Filipenses 2, 5 ao 11. Deus Salvador, autor da salvação, João 3,16. E o Deus da revelação, Hebreus 1, do 1 ao 4. muito bom. Very good. Mhm. I read the translation. I love the use of scripture to just kind of give a summary of how the Word of God itself Eu li a informs. tradução e realmente eu amo, né, como que as escrituras elas apontam para essa definição de Cristo, né? Let's get some other thoughts kind of along with what Luis has put in the chat from the other guys, kind of their understanding of how the scriptures inform our Christology. E agora o que que os outros alunos pensam disso? O que é que vocês querem comentar de acordo com a definição de vocês? Can they also put some of the definitions on the chat? Like put everything in there, and I can look at the translator and read through it as they're talking. Yeah. Então, vocês podem colocar no chat que ele vai ler também, traduzir a definição de vocês. Como as escrituras informam nossa cristologia. Quem quer comentar? Eu coloquei o seguinte, que desde o princípio, né, desde o início desde as escrituras, ela enfatiza o plano de salvação, né? Ela So começa, my emphasis is that from the beginning, Scripture emphasizes salvation. ela começa com a espera que Eva tem em receber o perdão de Deus por meio de um filho varão. So even Eve, she was waiting for her son, would as a propitiator of that from the part of God, right? Que teria, por meio desse filho varão, teria. Vai pisar a cabeça. Não, nem isso. Que por meio do filho ele teria, digamos, a reconstrução da aliança que eles mesmos quebraram no início. There was this promise that through her descendant, the covenant will be reestablished. So even Eve had that expectation, right? Então, todos os livros, em minha opinião, está se tratando sempre sobre a regeneração após o desvio. So all the books, they kind of deal with regeneration after deviation, sort of. A vitória do crente em suas tribulações ou atribulações. Aí eu levo pelo lado escatológico, né? A caçada do homem por causa da fé. Todos os livros do Velho Testamento, está falando da Bíblia? Da Bíblia. De Gênesis e Apocalipse. So he's talking about Genesis to Revelation. So all the books talk about regeneration and the struggle of the believer, a luta do crente contra. O que você falou aí, segundo? As tribulações, né? A caçada do homem por causa da fé em Cristo Jesus. Aqui a caçada do homem. A caçada? O homem. Onde nós seremos caçados, os crentes são caçados, a fé ela é caçada por causa da nossa confirmação, a aliança que temos com Cristo. Perseguidos? So the trials and persecution that believers will
face because of their believing in Christ and Então, aí ela busca os que perseveram nas tribulações, né? Por causa nos dias da tribulação e no que eu estou falando. Meu Deus. Tô perdendo o raciocínio aqui, todo mundo vem ouvindo muito forte. Tô voltando aqui, Jair, voltando aqui. Então, desde o a início, as escrituras enfatizam o plano de salvação. Começa com a espera que a Eva ela tem de receber o perdão de Deus por meio do filho varão. okay, so he states her Então, expectation with na minha, her male descendant. então, todos os livros, na minha opinião, elas sempre estão tratando sobre a regeneração após o desvio e a vitória do crente em meio às atribulações. Mas isso não é muito cristologia, né? Você está falando mais de soteriologia. Sim, So é, he's talking about. I just asked, is that Christology or soteriology, or he's talking about how the books, talk about the trials and persecution of the believers. Você botou no chat aí? Go Go ahead. ahead. No, vou Ryan. colocar no chat. He's gonna put in the chat and you can read it. Okay, thank you. It sounds like the answer is both. Redemptive history, of course, is salvation history, and Jesus is the central figure of Uhum. history. So, Então é really, soteria ahead. e teologia, porque redenção, salvação realmente está atrelada com Cristo, né? Keep going. Yeah. So I think the answer is probably, Christology and soteriology, according to what he was describing there. It falls in both categories, which Então, is que você surprising. falou das categorias de cristologia e soteriologia, né? Eu só faltei falar no seguinte, que hoje eu entendo que é o seguinte, que as escrituras, ela nos inspira, aliás, nos inspirou, não tem mais inspiração divina, nos inspirou, nos revelou e hoje nos ilumina, né? So yeah, scriptures they were inspired and illuminated us today. Hey Ryan, when I translate, you can't keep talking. I'm just a tool, okay? I don't want to interrupt you just because I need to chop it down because so you can be shorter. I will just keep going, okay? Don't need to. I'll try to be more concise so you don't have to break No, in no, no. there. You can go and just use me. I'm just what you don't think that I'm just speaking. I'll speak. Translate. We want to make sure the guys understand. So don't Mhm. if you need to interrupt me, it doesn't bother No, me no. at all. I want them to know. I interrupt when I think it's too long or I need to put a break. So, but you go again. You just keep going after I'm done. Gotcha. Okay. What else? What some more discussion regarding the scriptures informing our Christology? Que mais que a gente tem das escrituras informando a nossa cristologia? Hein, Jair, eu queria fazer assim, sobre como as escrituras informam, né? A nossa How, cristologia. scriptures inform. O pastor Luiz falou que afirmou, né? A primeira afirmação dele que Jesus é Deus. Luisa affirmed that his first affirmation that Jesus is God. Quem que nós chamamos de Deus? O Cristo ou Jesus? Who do we call God? The Christ or Jesus? Ou os dois? Or both? Por quê? Por que eu estou fazendo essas colocações? Qual que era o Why entendimento this? de Eva, por exemplo, e Lameque sobre a salvação através da promessa? For instance, what Eve understanding of salvation through the promise and Lamech. Historicamente, quando a gente faz uma análise histórica, né, e mesmo no aspecto religioso daquele momento, Historically, and even just by religious standards, when we check those texts, we analyze those texts, dá-se a entender que
que tanto a Eva, quando ela exultou no filho varão, como Lameque levantou Noé com as mãos e disse: Esse aqui vai fazer com que a gente descanse do trabalho das nossas mãos. We understand that Eve and Lamech, both of them, when he, for instance, raised the son and say, "Oh, this will make us rest from the work of our hands, our labor." Eles estavam firmados na promessa de Gênesis 3:15. So they were standing on the promise of Genesis 3:15. Aí, na minha opinião, existe um ponto de interrogação que é difícil resolução, é porque quando Eva fala, quando a Bíblia registra aquilo que Eva disse, I have a question mark here because when the Bible registered what Eve said, eu sou levado a compreender que eles esperavam que o Messias fosse Caim ou Noé. I really I'm kind of forced to understand that to believe actually that they understood that the Messiah was either Cain or Noah for Lamech. E dentro dessa construção, aí é onde eu coloco o ponto de interrogação. Qual é o tipo de salvação, de restauração, e como esse processo se daria na mente deles? So that's my question. What is really what they are really talking about, and how really restoration would take place in their minds? Aí, quando nós apontamos para Cristo, a gente é levado, não sei se é o correto, né? Mas é uma aparente lógica So when we histórica. talk about Christ, we are kind of draw to an historical logic, actually. Keep going. Vai. Jesus histórico, ele não falha. The historical Jesus, that's the conclusion. He doesn't fail. E aí, por isso, ele é o Salvador. So because of that, he is the savior. Comparing, I think, comparando com os outros, com Noé e Caim. Sim, sim. Comparing to A Cain. perspectiva que eles tinham do Messias. So the perspective that they had of the Messiah. So I think he's asking a question, right? Okay, yeah. The best perspective on the Messiah, that's the question. Well, he's saying that Eve, when she understood that her descendant would bring restoration, and she probably understood when Cain was born that was going to happen right there. And so Lamech, when he held Noah in his arms, and he raised, say, well, now we don't have to. He will free us from the labor of your hands, or something like that. So he's an Old Testament. So that's why he's asking how the expectation of the one, how that translates. I mean, his opinion is that Jesus, there was always the expectation since day one who would be the Messiah, but Jesus was actually the one that fulfilled that because he did not fail. He did not. So does it make any sense? I mean, just trying to clarify what he said. Yeah, I think it makes perfect sense. I mean, if you look at the covenants, the Adamic covenant that you mentioned, obviously the Noahic covenant and following, leading up to the Abrahamic covenant, there's no doubt that there's a thread going all the way back to the beginning. Jesus is the answer for the problem of sin in the world from the very beginning. Então isso faz totalmente sentido, né? Que nós temos a aliança adâmica, né? A aliança noética, até a aliança abraâmica, levando a aliança com Cristo, que realmente aponta para Jesus como sendo a solução, né, para o problema do pecado no mundo. Don't you all think that Yahweh, as we spoke about on Tuesday, is the second person of the Christ? And so when Yahweh is speaking to Eve and Adam after they sinned in the garden, don't you think Yahweh is referring to himself?
Então, quando Yahweh está falando. Say that again, Ryan. Ryan is Yahweh. You said is speaking to Eve in the garden Yeah, after the fall, depois da uh, queda. yeah, Yahweh is walking through the garden and he finds Adam and Eve who are ashamed of their sin. Então Deus está, Yahweh está andando no jardim e acha Adão e Eva com vergonha do pecado deles. And then he gives the three judgments to the serpent, the devil, to Adam and Eve. Então ele dá os três julgamentos para a serpente, para o diabo e para Adão e Eva. And when he basically gives the curse to the devil, he mentions that, of course, the woman will crush the serpent's head. E quando ele fala para o castigo do diabo, ele fala que a mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Don't you think Yahweh was speaking of himself? Vocês não pensam que Yahweh estava falando dele mesmo? I just think it's. Go ahead. Não, não, go ahead. Keep going. I just opened a window here for me to see better. Yeah. Okay. Yeah, I just think it's interesting that the one that will come and crush the head of the serpent, he's also the one that's broadcasting, and foretelling the future demise of the devil and all those who are aligned with him. Então, aquele que vai realmente esmagar a cabeça da serpente está falando também isso naquela hora ali, ao mesmo. So you said Yahweh is the second person of the Trinity, or Yahweh as the second person of the Trinity there? I just didn't, not sure if I would translate that correctly. No, I think you did. I think you translated it fine. I'm just making a point that we generally associate Yahweh with God the Son, who of course would become in place and time would become the man Jesus, right? The God man Jesus, who of course is the Uhum. one who created the devil. Então, eu estava preocupado com a tradução, ele falou, não, a gente precisa associar Yahweh como a segunda pessoa, né, da Trindade, Deus o Filho, que viria e esmagaria a cabeça da serpente. But that's not to say that God the Father is not Yahweh neither, right? It's just... Yeah, and I think we got into this a little bit on Tuesday. I don't think we can say that all references to Yahweh are exclusively to God the Son, but probably we can safely say that many, if not most, are. Ok, então eu perguntei, mas Yahweh é só Deus o Filho? Aí ele falou, não, é que a gente não pode dizer que todas as referências de Yahweh são exclusivas do Filho, mas a maioria com certeza são. But God the Father is also Yahweh. When I think when it's not referring specifically to God the Son, it's probably referring to the Trinity. But we I don't know if we can emphatically say that in every instance. Eu perguntei se Deus o Pai é Yahweh, ele falou assim, se não tiver especificamente falando do Filho, provavelmente é uma referência à Trindade. Mas não, assim, não é Yahweh não é necessariamente uma referência ao Pai. Yeah, it's not something to be dogmatic over or divide over. I just think it's an interesting concept to. Não é nada para a gente ser dogmático, até discutir isso, mas eu só acho que é um conceito interessante esse. Yeah. Uhum. Good question. Anything else regarding? You see Yahweh in the Old Testament more like the Son than the Father, right? So whenever I personally do in general, not always, but I tend to think that Yahweh walking through the garden was pre-incarnate Christ. That's how I read it. Again, I don't think it's something to divide over, but I think it's an interesting point to think about. Então eu tenho essa tendência a ver essas manifestações de Yahweh como manifestações do Filho, né? Por exemplo, quando Deus anda no jardim, né? Para mim isso era a manifestação do Filho.
Well, that's interesting. It is interesting. I wanted to look some more here at these writings. Keep talking. Vamos lá, eu quero ler mais aqui. Vocês postem e falem aí. Quem quer falar mais? Quem quer comentar mais? Só completando, então, no sentido histórico e até religioso, no sentido histórico, Deus conduziu soberanamente, né? Entretanto, vou citar, Lameque, ele tinha uma compreensão errada de como Deus se manifestaria. So, Deus conduziu corretamente, você diz? O que foi? Historicamente, Deus, assim, no nosso entendimento de hoje, nós sabemos que Deus conduziu soberanamente. So we know from our understanding today that God, from a historical standpoint, he really conduct everything under his sovereignty, right? Like I'm trying to explain the Lamech thing here a little bit more. My point. Mas ao contexto histórico e religioso, Lameque tinha um pensamento equivocado sobre como se daria essa salvação. Yeah, but on the historical and religious context, we can say that Lamech had a little bit of he was wrong, you know, and understanding of how that redemption actually would take place. Mesmo Deus tendo resolvido historicamente e momentaneamente o problema daquela geração. Even if, despite the fact that God actually resolved momentarily the problem, the salvation not the real salvation, but the problem of that generation momentarily. Agora eu vou fazer a pergunta. But just the early solution. Nesse sentido, nessa construção, o problema que Deus tinha com a humanidade era o problema da semente. So on that regard, the problem that Jesus had with humanity was the seed problem, the problem with the seed. Continua? Acabou? O problema da semente, porque assim, o pastor disse aí que quando Deus disse que ele enviaria, né? Ele estava falando dele mesmo, de Yahweh. Só que So, a gente... when the Pastor Ryan said, you know, that God would send himself to resolve the problem. Só que toda semente que veio nas descrições, nas revelações bíblicas, são sementes oriundas do homem. So every seed that came in the manifestations in the history were the seed of man. E em Maria é um milagre do próprio Deus, né? And in Mary, that was the miracle of God himself, the incarnation. Yeah. Good points. Bons pontos aqui. Any other thoughts about the second question before we move to the third question? Algum outro pensamento antes da gente mover para a terceira? Deixa eu me expressar aqui que eu coloquei no chat aí. I had my writing on the chat, but let me express myself. Eu coloquei no chat a segunda questão, né? A seguinte opinião minha aqui sobre a segunda questão da nossa cristologia de acordo com a Bíblia. As escrituras. My opinion about the second question, or the Christology according to the Bible. As escrituras, elas testificam de Cristo desde os relatos da criação em Gênesis até a consumação do plano de Deus em Apocalipse. So, scriptures they reveal or testify Christ from the the narratives of creation in Genesis until the consummation of God's plan in Revelation.
ela percorre toda a sua anunciação profética contida no Antigo Testamento e a tipologia é implícita ali na lei, que serve como sombra daquele que viria. So he's reading his writing. So he goes through the whole prophetic annunciation that was in the Old Testament and the typology that serves as shadow of the one who would come. Isso. Tendo seu ápice na encarnação, na vida, ensino, morte e ressurreição de Cristo, e seguido com a sua ascensão gloriosa e o comissionamento da igreja para que as boas novas do reino fossem apregoadas em todo o mundo. So he's reading, keep reading here, and it has his apical moment in incarnation, the life and teachings, martyrdom, death and resurrection of Christ, followed by his ascension, his glorious ascension, and the commissioning of the church to the good works, to the good news of the kingdom. So the good news of the kingdoms would be preached to the whole world, so everyone could, so everything could be consummated, consummated according to the plan of God. Yeah, it's Ephesians 2:10. Or Yeah. Ephesians 2. Efésios Para 2, que- All things summed up in Christ. Oh, it's Ephesians 1. I'm sorry. Ephesians 1. Efésios 1:10. Efésios 1:10. Isso. Para que tudo pudesse se consumar de acordo com o plano de Deus, que é Cristo, o primogênito entre os muitos irmãos, o projeto eterno de Deus para a humanidade. So Christ is the firstborn of between many brothers. That's God's project, eternal project for humanity. I agree. I think it's a very it's very focused too on exegesis, which really seems to kind of look at God's program or plan almost circular. We think of it as linear, but it's almost more in the sense that God's kind of reclaiming humanity and reclaiming the created order, which is his. Então, a gente pensa que é cíclico, mas na verdade, né, a criação, Deus está pedindo de volta, né, ou dizendo que ele tem o direito da humanidade e da criação também, que são dele. Ok. Isso. That was excellent. I read the writing, and I agree with it. I think it's spot on. É excelente, eu li aqui a tradução e você foi em cima do prego. Anything else before we go on to the next question? Alguém mais quer falar antes de ir para a próxima questão? I will say one more thing. I think a great interpretive tool, which all of you have kind of said in your own way. É uma ferramenta importante, né? Que cada disse de uma certa forma aqui, mas all of the scriptures are about Jesus. Todas as escrituras são a respeito de Jesus. The Old Testament points to Jesus, and the New Testament points back at him. O Velho Testamento aponta para Jesus e o Novo Testamento, obviamente, né, aponta bem certeiramente nele também. He's at the center of Scripture, which all of you have rightly said. Ele está no centro das escrituras, como todos vocês disseram corretamente. Are we ready to look at the third question now? Vamos para a terceira questão, então? Eu fiz aqui também a 2. Eu quero compartilhar aqui. Aí, assim, vou colocar lá que era mais ou menos um parágrafo. Luiz Fernando wants to share his answer, if you don't mind, for the second one still.
Go ahead. Go ahead. That's what it's for. Pode compartilhar? Sim, pode. He's gonna put A it. principal orientação da cristologia, Coloca no chat aí. oi, a principal orientação da cristologia desde a época do iluminismo é buscar nas escrituras como interpretá-las junto com outros fatos históricos para, de maneira sistemática, sabermos a respeito do Cristo. Os teólogos envolvidos buscam, além das confissões dos autores bíblicos, ter resposta a respeito desse assunto. Isso é, ter informações, conceitos sobre as evidências de que Jesus Cristo é, de fato, o Messias prometido pelas Escrituras. Essa foi minha resposta. Da Você 2. colocou no chat? Coloquei não porque eu escrevi no caderno. Depois eu coloco. É porque fica difícil eu traduzir isso tudo assim. So Então, he wrote in a piece of paper, handwriting. So I asked him to put on the chat format. But he was basically kind of reaffirming all that Jesus was the promise throughout the scripture, in the Old New Testament, and the New Testament talks about him. So Amen. that's why I wanted to share, because it was kind of a repetition of your affirmation. Amen. Praise God. Coloca aí no chat depois, Luiz, por favor. Third question, then. Alguém? coloco sim. Terceira pergunta? Aí na hora que tiver uma pausinha, eu coloco. Eu vou continuar aqui participando, mas eu anoto aqui depois. Coloco Tá no bom. chat. I'll do it later. Put on the chat. Ok. Tudo que vocês fizerem é bom fazer no formato de internet para poder compartilhar, né? I'm asking them to do everything on the computer so we can share it quickly and translate. It's better for us. Ok, third question. Quem vai ler? Terceira pergunta. Responder, né? Application. Mm-hmm. Yep. Application. Who would like to read their writing? Quem gostaria de ler o que escreveu? And everybody can put their writings, right? They can share if they want to. Sure. Yeah, I'll read. E vocês podem todos compartilhar, quem quiser a terceira resposta. Reading. Believe it or not, I heard a little O bit of fato, this. Jair, o fato é que eu entendi aquilo, essa terceira pergunta, meio que, assim, pessoal, dentro do livro, meio que pessoal do dia de hoje. Eu não sei se eu estou I certo. understood that question to be a personal question, in the sense how you use that Christology to your ministry and daily. Yes, sir. That's how I intended it. Yes. E é isso mesmo, Ashley. Ah, tá. Então, eu vou dar minha contribuição, assim, não sei se vai estar dentro do que a gente queria ouvir, mas... Eu So I'll coloquei give my contribution here. I'm not sure if that's I'm right on, but I'll say it anyways. Put on the chat too. Coloca no chat aí, por favor. Ok. Uh, Deixa eu colocar aqui. Luiz has already. Lê a sua, Luiz. Já colocou aqui? Luiz already put his. Os concílios serviram para sistematizar e consolidar a cristologia revelada e definida nas Escrituras. Nesse sentido, os mais importantes foram o Concílio de Nicéia e o Concílio de Calcedônia, que refutaram diversas heresias acerca da doutrina de Cristo. Eu tenho apresentado Jesus como Deus, né, e eu coloco as referências, homem, salvador e sacerdote. Are you able to see the translation, Ryan? Luiz? He talks about the councils they serve to systematize and consolidate
the Christology revealed and defined in the scriptures. In that sense, tá dando eco em alguém aí, gente, por favor. Nesse sentido, in that sense, the most important councils were Nicaea and Chalcedon that refuted several heresies related to the doctrine of Christ. I have presented Jesus as God, John 1, Isaiah 9, 6-7, man, 1 Timothy 2:5, Savior, John 3:16, Philippians 2:6-11, 1 John 4:18, and priest, Hebrews 3:1. Amen. Amen. Yeah. So I get maybe a follow-up question. Are y'all comfortable as pastors, as you preach and teach, sharing some of the assessment of Nicaea and Chalcedon in your preaching and teaching? Uma pergunta em cima disso. Vocês, como pastores, estão confortáveis para ensinar os ensinos de Calcedônia e Nicéia nas igrejas? Luiz. Não ouvi. Edilson, quem? Já não estou mais. I'm not anymore. Edilson said. Why? I didn't get it, but... A pergunta é, por que a pergunta? So I have a question. Why the question? I guess you put it against the wall. I don't know why, but you did. Eu coloquei a resposta o seguinte. Não, deixa. Ele fez uma pergunta, o professor aqui. Deixa ele responder. Ele não... Go ahead, Ryan. Tá, eu quero responder em cima da pergunta que ele fez. Não, mas de ensinar os concílios. Agora, a pergunta é essa. Não, eu quero responder em cima do que ele perguntou. Você ia ler a sua resposta, desculpa. Eu coloquei a resposta seguinte: como pastores, precisamos ensinar a cristologia a partir do Antigo Testamento, indo para o Novo e também valorizando a tradição histórica. Ou seja, não tem como você ensinar cristologia e não valorizar o que os concílios decidiram. So my answer is, if you read there, Claudio, as pastors, we need to teach Christology, and through the Old Testament, starting with the Old Testament going to the New Testament, and also valuing the tradition, the history of church. So he's saying that for him, that's important. Answering to your follow-up question, he's saying. Hey, amen. I agree with that. I think it's perfectly, obviously the scriptures are the only thing that we have that are perfect. Eu concordo com isso. Eu acho que as escrituras são a única coisa que nós temos que realmente é perfeita. But we can certainly pull in other resources throughout theology and the timeline of Christian history to help people understand some of these difficult issues within Christology. Mas a gente talvez possa usar, né, outras fontes para tentar enriquecer, né, aquilo que a Bíblia fala, né, em fontes que são históricas. Sim, por isso que eu coloquei aí a tradição, né, a história da igreja. E por isso eu coloquei, and for that reason I put tradition, like the church history. Yes, absolutely. We don't worship or see the tradition as inspired, inerrant, and infallible like the Word of God. But it is. Nós não temos a tradição como infalível, né, ou inerrante, como a palavra de Deus é, né? It is important to help us clarify our thoughts regarding some of these
finer points of theology. Mas ela é importante para clarear os nossos pensamentos nesses pontos mais refinados, né, da teologia. Uhum. Eu acredito que tem uma importância dupla. I believe that there's a double value. Algumas coisas extremamente positivas que aconteceram nos concílios There are some very positive things that happen in the councils, e coisas também, pensamentos, falas e até ações que nós devemos aprender e não fazer como eles fizeram. and there are certain things, some sayings, some actions that they did, and we probably need to learn not to do it, to do like them. Nós temos estou falando no sentido geral, né, a nível de uma teologia no mundo inteiro, temos pastores que são pastores que têm a sua teologia baseada em concílios e não na Bíblia. Talking generally about theology in the world and in the church today, you see some pastors that seem to have their theology straight from the councils and not from the Bible. Exactly, and that's a danger we have to be very. Exatamente. Keep going. It's a danger that. Yeah, it's a danger that we all have to watch out for, not elevating tradition over the scriptures, like Catholics do. Exatamente, é um perigo que a gente tem que ter o cuidado de não colocar a tradição acima da Bíblia, como, por exemplo, os católicos fazem. Agora, é só uma distinção aqui. Quando eu falo tradição, é lógico que eu não estou me baseando na tradição católica, porque são heresias, né? Eu estou falando da tradição positiva, né? Esse legado histórico da interpretação da cristologia que chegou até nós. Então, se eu estou em cima do púlpito, eu estou ensinando algo que está destoando da tradição, logo a minha cristologia está comprometida, que é o que nós percebemos Just hoje an observation here. em alguns movimentos. Observation here. When I talk about tradition here, I'm not talking about the Catholic tradition as a whole, but to the ones that we really see as a positive tradition throughout history, and not so I'm not validating the whole Catholic thing for sure. I want to make sure that. It's a no. I agree, and I think what I believe it was Claudio said was spot on. I didn't see that as elevating tradition over scripture. I was just responding to what Paulo had as a concern, which I think is a good concern for all of us. Sometimes we, even as Baptists, we have our own traditions. Sometimes we elevate those traditions over scripture. E eu concordo totalmente, né? A gente tem que ter um cuidado e às vezes até nós batistas a gente valoriza a tradição sobre a palavra, né? E a gente precisa ter um cuidado muito grande com isso. That's not very Baptist thing to do because we don't believe in tradition, we believe in the scriptures. Estou falando que isso não é uma coisa muito batista, porque o batista não tem a tradição como autoridade, né? A gente tem a palavra de Deus só. Traditions and be careful that we don't elevate those traditions over the clear teaching of the scripture in our local assembly, the church. A gente tem que ter cuidado, né, de não valorizar demais a tradição, né, nas nossas igrejas também. Nós temos 1.200 anos de catolicismo, né? 1.000 a 200, 1.200. E o restante desse tempo, desses 2.000 anos, é de reforma. So we have 1,000 years or 1,200 years of Roman Catholicism, and the rest of it is reform. A reforma foi, historicamente, a reforma foi maravilhosa, mas ela tem seus danos também, né? Suas heresias também.
So historically, the Reformation was wonderful, but there are some heresies attached to that too. Tem uma frase que eu gosto muito, os batistas são os inconformados. Absolutely. So The Reformation does not have the corner market on theology. instead, Brian, just I didn't translate. Baptists, I like that expression. The Baptists are the unconformed ones. So you say that. So you said absolutely. Go ahead, please. Yeah, I just said I agree. Eu concordo. The reformers do not hold the corner market on theology. Os reformadores não têm a pedra fundamental, né, da teologia. And we can't, of course, forget about the Anabaptists, who are kind of the radical reformers, who really are not considered Protestants. They're a different strain, and one that we need to remember as Baptists with our own lineage. E, claro, a gente tem os anabatistas, que eram os reformadores, entre aspas, aqui, né? Radicais, que tinham sua própria teologia, que nós batistas provavelmente temos, né, relação também. There's a raised hand. Gilson, if you want to answer that. A pergunta foi em cima de concílios, e nós temos aí vários, na história, principalmente do Vaticano, vários concílios. Quando eu The prego, question was related to councils. And if you just look at the history of the Catholic or Vatican, there's a whole bunch of councils. nós temos mais de 21 concílios do Vaticano. Então, So we have more than 21 Vatican councils. se eu tenho essa fala sobre os concílios, não definindo especificamente, eu caio no erro de estar provocando que os outros também verifiquem os concílios, e não a Bíblia. So I may lead some people in error if I'm not specific about the councils, because somebody may just hear about the councils and then will follow up investigating them and not the Bible, and some of them are just not what we believe. Mas nosso primeiro encontro, antes do início da aula, no bate-papo, foi falado sobre pregações fracas geram crentes fracos. A minha pergunta é, So we always say that weak preaching generate weak Christians. Eu sou um crente fraco? Até onde eu consigo me definir como crente fraco ou melhorado agora? Se este texto que eu postei de 2 Coríntios 3,16, ele afirma que o véu é tirado mediante a conversão em Cristo. Qual deve ser minha preocupação em pregar o evangelho que me foi ensinado? So according to 2 Corinthians, the veil was removed. So I'm able to have access to a higher, or the truth, high revelation or the truth. So shouldn't I be a better Christian according to that text? And do you understand the question? I don't know if that's clear, but I do. I think it's very clear, and I think the answer is yes, because we have the scriptures and the Holy Spirit living inside of us. So we basically have no excuse for not wanting to obey the Lord. É muito boa, né? Ponto, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, né? Então nós não temos nenhuma razão para não obedecer, né? E entender e obedecer. Até porque essa pregação foi a que me salvou, que me levou a Cristo. And to be quite honest, I believe under that text, that preaching.
Amen. Amen. Is it time for a break, maybe? Since we're going to be Vamos. limited on our teaching. Go ahead. Yeah, I think it is. I'm just answering. É tempo pra gente parar então agora, né? E ter o almoço. 30 minutos, 30 minutes. Yes, sir. Ok. Vamos So papar agora, todo mundo. 11, Ok. 1h15.